As emoções negativas são como tempestades internas. Elas chegam sem aviso e, muitas vezes, nos tiram do controle. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira prática de lidar com elas, desenvolvida há mais de 2000 anos? Hoje, vamos falar sobre como os estoicos, grandes pensadores desta linha filosófica, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, lidavam com emoções negativas. Mais do que uma filosofia, eles criaram um manual para enfrentar esses desafios emocionais. E o melhor de tudo, você pode aplicar os conceitos deste manual na sua vida hoje mesmo. Antes de aprendermos a lidar com as emoções negativas, precisamos entender como elas agem em nossa mente. Quando falamos de emoções negativas, estamos nos referindo a sentimentos como raiva, tristeza, ansiedade e o medo. São aquelas emoções que nos desequilibram e, muitas vezes, nos fazem agir de forma impulsiva ou até prejudicial a nós mesmos e a quem nos cerca. Para os estoicos, essas emoções não vêm dos eventos em si, mas da forma como interpretamos esses eventos. Epicteto, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia: "Os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas." Em outras palavras, o problema não é o que acontece, mas como reagimos ao acontecimento. Por exemplo, se alguém te critica, isso não é por si só algo negativo. É a maneira como você interpreta essa crítica que pode causar raiva ou mágoa em você. Com essa ideia em mente, os estoicos criaram ferramentas poderosas para enfrentar essas emoções. Um dos conceitos mais importantes do estoicismo é a chamada dicotomia do controle. Ele é simples, mas revolucionário. A ideia diz que, na vida, existem coisas que podemos controlar e coisas que simplesmente não podemos. Por exemplo, você não pode controlar a opinião dos outros, o trânsito ou o clima. Mas você pode controlar como reage a essas situações. E é exatamente aí que os estoicos nos desafiam a focar. Quando algo te incomodar, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, aceite e siga em frente. É perda de tempo e energia lutar contra o que você não pode mudar. E isso nos leva a uma prática muito importante: aprender a priorizar nosso foco de vida. Como seria sua vida se você parasse de gastar energia e tempo com coisas que não pode mudar e colocasse toda essa força no que realmente importa? Os estoicos acreditavam que o caminho para superar as emoções negativas está na razão e na virtude. Para eles, virtude significa viver em harmonia com a razão e agir de forma ética, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Imagine que alguém te insulta. A reação natural pode ser raiva ou ressentimento, mas os estoicos diriam para você parar e refletir. Essa pessoa está agindo de acordo com sua própria natureza. Por que eu deveria me deixar afetar por isso? Esse exercício de racionalidade ajuda a desarmar as emoções negativas antes que elas te dominem. Não estou dizendo que é fácil no início, mas com a prática, com o tempo, você irá perceber que tem muito mais controle sobre suas emoções do que imagina. Agora que entendemos esta base do estoicismo, vamos a algumas técnicas estoicas, práticas para lidar com emoções negativas. Os estoicos não eram só teóricos, eles criaram exercícios que podemos aplicar no nosso dia a dia. Vou compartilhar agora 3 deles com você. Primeira técnica: visualização negativa. Antes de enfrentar uma situação desafiadora, imagine o pior cenário possível. Pode parecer estranho, mas isso te prepara emocionalmente para lidar com o inesperado. Por exemplo, antes de uma reunião difícil, imagine que pode haver críticas. Assim, quando algo menor acontecer, você estará preparado. Segunda técnica: jornal estoico. No final do dia, escreva sobre as situações que te incomodaram. Reflita sobre como você reagiu e como poderia ter agido de forma mais racional e virtuosa. Esse hábito aumenta a sua autoconsciência. Terceira técnica: respiração consciente. Quando sentir uma emoção negativa surgindo, pare e respire profundamente. Isso ajuda a interromper a reação impulsiva e te dá tempo para pensar antes de agir. Lidar com emoções negativas não é fácil, mas o estoicismo nos mostra que é possível.
Hoje, vimos que as emoções vêm da nossa interpretação, que devemos focar no que podemos controlar e que a razão e a virtude são ferramentas poderosas. Enfim, os ensinamentos estoicos nos mostram que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa mente. E essa é a chave para viver com mais paz e equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, escreva seu comentário sobre o tema. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir e praticar estas ideias estoicas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você tem mais controle sobre você mesmo do que imagina.